Olá, eu sou o Marcelo Duran Júnior, do canal Marcelinho Revoltadinho. E uma coisa que me revolta é a gente não conhecer os processos de criação de lei, etc. Porque é o seguinte, tudo o que a gente vive, seja o transporte público, a água, a luz, imposto, tudo que a gente vive é feito através de um processo político. Então, eu quero explicar para vocês uma coisa chamada Congresso, certo? Quando a gente fala de governo, a gente tem que entender que tem a parte do presidente, tem a parte do Congresso e tem a parte do Judiciário, que aí são o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal de Justiça. Eu não vou falar dessa parte do Judiciário e nem da parte do Executivo hoje, que é a presidência. Eu vou falar do Congresso, que é o poder legislativo. Como é um poder legislativo, cria leis. Mais uma vez, as leis, elas impactam na nossa vida. Ela vai dizer se você pode portar arma ou não, se você vai ter água encanada de graça na sua casa, escola de graça ou não, saúde de graça ou não. Então, tudo que tem no país é feito através das leis. Isso faz com que a gente comece a prestar atenção numa coisa. Quem que faz lei? Deputado federal e senador. Isso para o país, tá? Então vamos voltar um pouquinho, contar um pouquinho da história para vocês, porque assim, hoje a gente tem essas pessoas, os deputados e senadores, que fazem as leis. Antigamente não era assim. Então, vamos entender que até 140 anos atrás, tudo bem que existia o pessoal que fazia as leis, mas quem determinava o que era feito de lei, que leis que iam ser aprovadas ou pensadas, era o rei. Na verdade, o imperador, que o Brasil ficou 67 anos com o imperador. E depois só que a gente tem a república. Então eu tenho que explicar melhorzinho para você, né? Então faz 140 anos que a gente tem república. O que é república? Vem de uma língua antiga chamada latim, que significa o seguinte, a coisa pública. Então as coisas que são públicas, né? Educação, saúde, água, energia, transporte, trem, avião, tudo que a população usa e precisa é público. Então tem que ser cuidado pelo público. O que é público? Povo, tá? Tudo que é do interesse do povo, o povo tem que cuidar. Então nós temos a república. Antes disso era o imperador, era o império. É um sistema monarquista. Então, ou você tem um imperador ou um rei, não importa. Ele determina o que vai ser feito de lei ou não. Ah, é legal? Se o imperador ou o rei for legal, pode ser interessante. Só que assim, obviamente que um rei, um imperador, vai olhar primeiro para a sua família, para os seus amigos, para depois olhar para a população em geral. Eu prefiro a república. Eu quero ter poder sobre as decisões que são tomadas no meu país. Eu prefiro escolher um deputado federal, um senador, e que eu possa ir em cima dele e cobrar as coisas, do que eu ter que cobrar um rei. Dificilmente o rei vai me ouvir, vai me atender, certo? Então, assim, o Brasil viveu sobre um reinado ou um império durante 390 anos. 390 anos. Então faz 140 anos que a gente é república, tá bom? E que a gente começa... Bom, enfim, é isso que é importante você saber, que a gente vive numa república. Então a república, como eu falei, tem o presidente, que é o poder executivo, que executa, tem o pessoal do judiciário, que verifica se as leis são cumpridas, então juiz, desembargador, etc., o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal de Justiça, esse é o poder judiciário, eles verificam se as leis são cumpridas. E tem o poder legislativo, que é o assunto desse vídeo aqui, que é o tal do Congresso. O que é o Congresso? O Congresso. Parece a história do mercado. Não, o Congresso. O Congresso, lá em Brasília, tem um prédio, tá? Eu peguei umas coisas aqui, vou mostrar para vocês. Tem um prédio
que ele é assim uma plataforma assim reta e ele tem duas partes assim, né? E um prédio aqui no meio. Então vocês vão ver aqui, ó, é um prédio que parece isso. Então aqui representa a Câmara dos Deputados, que estão os deputados federais, aqui o Senado, que estão os senadores, aqui é o prédio administrativo, então isso é de menor importância, né? Aí o que acontece? A Câmara tem 513 deputados federais. A gente que escolhe esses caras, a gente escolhe a cada 4 anos, a gente escolhe os deputados federais. E na outra parte do Congresso, que são os senadores, são 81. Senador, eles são eleitos a cada 8 anos. Só que assim, o senador são 3 senadores por cada estado, incluindo o Distrito Federal. Então você vai fazer a conta lá, são 26 estados, mais o Distrito Federal vai dar 81 na conta, tá bom? Então o que acontece? O senador, que ele fica 8 anos ali, por quê? Ele vai verificar se os projetos que foram criados pelos governos, se eles duram. Porque assim, o senador está lá 8 anos, então a gente troca de presidente a cada 4. Então o senador quer ver se esses projetos, quer dizer, deveria querer saber se esses projetos que estão sendo feitos a cada 4 anos estão tendo continuidade, se eles estão dentro da lei, se esses projetos estão no andamento correto. Então, e eles também são conselheiros, porque eles ficam mais tempo na política, lá no Senado, então eles também são conselheiros, tanto do presidente, que é um outro poder, o poder executivo, como dos deputados também. Então eles têm essa função de consulta. Agora, quem é responsável, na grande maioria, pelo Brasil, vamos falar assim, são os deputados federais. Então daí a importância da gente eleger deputados federais conscientes com aquilo que a gente quer. Se a gente quer proteção da natureza, se a gente quer escola de graça, de qualidade, se a gente quer saúde de qualidade, de graça, a gente tem que escolher os melhores deputados federais, aqueles que falam a nossa língua. Eu não posso eleger um deputado federal que quer botar fogo na mata. Isso para mim não faz sentido. Se faz sentido para você, ok, não tem problema. Se você está preocupado com a economia do Brasil, se está subindo, se está descendo, ok, é uma preocupação válida. Você está preocupado se os seus filhos têm escola, é uma preocupação válida. Ah, estou preocupado com a segurança pública. Ok, é válido. Qual que é a proposta do seu deputado federal para isso? Enfim, então o deputado federal, na verdade, é que acaba mandando nisso tudo. São 513 deputados federais. Atualmente, 80 e quase 90 deles são ditos de esquerda, tá? O restante é de direita. Então, assim, quando falar o Brasil é um país de esquerda, comunista, socialista, não é. Porque quem manda no Brasil são os deputados federais. E a grande maioria, quer dizer, de 500, 400 são de direita, tá certo? Então a gente não tem um governo de esquerda. Não tem como, porque o presidente, tudo que ele planeja, vai para o Congresso, vai para a Câmara e vai para o Senado, e a Câmara e o Senado decidem, fazem as leis, ou joga fora os projetos do jeito que quiser. É isso que o Congresso faz. E como é que funciona a coisa? Então, tanto na Câmara, no Senado ou na Presidência, podem surgir leis, que quando surgem, são chamados projetos de lei. Então, o projeto de lei, ele tem que passar pela Câmara dos Deputados Federais, depois ele vai para o Senado dos senadores, e depois que essa lei, beleza, essa lei é legal, tal, o presidente tem que falar, não, do jeito que a lei veio vindo, tá legal. Agora, a lei também pode ir mudando nesse caminho. Às vezes na Câmara dos Deputados muda um pouco, às vezes no Senado muda um pouco, e aí o presidente fala, não foi isso que a gente conversou, não é isso que a gente pensou. Então, ele não apoia, ele veta. Ele veta, esse é o nome, ele veta a lei. E aí a lei tem que voltar para a Câmara, ir para o Senado e voltar para o presidente. Então, assim,
A lei pode ser proposta pelo presidente, pela Câmara e pelo Senado, entendeu? Então é assim que funciona a coisa. Mas por que eu estou falando tudo isso? Estou falando tudo isso porque, estou repetindo, eleição é um negócio muito importante, então escolher deputado federal, escolher senador é uma coisa muito mais importante do que escolher o presidente, porque o presidente fica na mão da Câmara e do Senado para fazer as leis que a gente precisa, tá certo? Então você entendendo isso, você começa a sacar como o jogo funciona. Bom, vou encerrar por aqui esse vídeo mais rápido. E o que você quer que eu fale aqui? Eu vou falar. Se você quiser que eu explique melhor, mais, eu posso explicar. Grande abraço, tchau, até mais.